Bom dia, amados. Que privilégio nós estarmos juntos na casa do Senhor. Que privilégio nós podermos nos alimentar da palavra de Deus. Nós estamos encerrando uma série que nós temos entendido que tem sido tão valiosa, né? No púlpito, nós encontramos a palavra de Deus. O púlpito, ele deve ser o espelho da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é completa, ela é inteira, e ela deve ser pregada completa, ela deve ser pregada inteira, né? Não deve ser como aquela história daqueles dois crentes que estavam andando, e aí um olhou para a Bíblia do outro e viu que a Bíblia do outro era bem mais fininha que a dele, e ele perguntou: que estranho, tua Bíblia é fina, né? E ele disse: é porque eu arranquei as páginas que eu não gostava dela. Nós não podemos fazer isso com a palavra de Deus. Nós devemos compreendê-la completamente e entender que a palavra toda, ela é apta para a admoestação, para o ensino, para tudo aquilo que eu e você precisamos para conhecermos ao Senhor, daquilo que Ele quer que nós o conheçamos, e para que seja instrumento nas mãos do Espírito Santo, para nos convencer de todas as coisas. Amém? E não tem nada de errado entre alguns gostarem de ouvir algumas coisas e outros preferirem ouvir outras, né? O que não se pode fazer, o que não se deve fazer, é deixar de ouvir as coisas que não se gosta de ouvir. Porque quando nós deixamos de ouvir coisas que nós não gostamos de ouvir, nós estamos dizendo: esta parte de Deus eu não quero conhecer. É como alguém que senta para comer uma refeição e diz: não, o alface, o tomate, o brócolis eu não vou comer. E uma frase que eu aprendi da minha sogra, uma herança que ela deixou para mim, é que comida não se come para a boca, se come para o corpo. Então nós, na mesma medida, devemos ler a palavra, entendendo que ela é perfeitamente perfeita para as nossas vidas como um todo. Amém? Então nós estamos nessa série onde aparentemente encontramos menos aplicação para o que está sendo ensinado, mas é aí que você se engana, porque quando nós falamos a respeito dos atributos de Deus, quando nós falamos a respeito do Deus da Bíblia, nós estamos na consciência, sendo forjados e transformados, para entendermos o Deus verdadeiro e deixarmos de acreditar no Deus que nós construímos. Então, não se engane você, às vezes, de quando você vir ao culto e ouvir uma palavra que te trouxe um pouco mais de entendimento e um pouco menos de aplicação. Entenda que a palavra, ela vai dar o seu fruto na forma certa, na estação certa, do jeito certo. É por isso que eu e você decidimos todos os domingos nos alimentarmos daquilo que vem da parte do Senhor, para que nós possamos constantemente ser forjados e estabelecer a vontade dele na nossa vida. Amém? Então nós falamos a respeito da imutabilidade de Deus, onde aprendemos que Deus muda e quem muda somos nós. Falamos a respeito da onipresença de Deus, de que os olhos dele estão por toda parte, de que ele vê aquilo que nós gostaríamos que ele visse, mas ele vê também aquilo que nós não gostaríamos que ele visse. E aprendemos também da onipotência de Deus, de que Ele é o Todo-Poderoso, Ele não é só o Criador do universo, mas Ele é aquele que sustenta a sua própria criação. E hoje eu quero convidar você a abrir em Romanos capítulo 11, versículo 33. Nós vamos ler juntos, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Caso você não tenha trazido a tua Bíblia, se coloque de pé também, nós vamos passar no telão. Ontem eu estava com um casal lá na Casa Nova, eu estava no meu modo pedreiro ontem lá na Casa Nova, e um casal foi nos visitar e nós estávamos conversando e eu deixei sair uma coisa da minha boca que depois eu fiquei pensando naquilo que eu falei. Eu não sei se você já viveu isso, você fala uma coisa e depois você fala: uau, não fui eu. E a gente falando sobre a importância de uma casa e tal, papo vai, papo vem, e eu disse assim: isso depois da coisa mais importante que o dinheiro pode comprar, né?
E aí ele olhou assim, tentando descobrir o que era, e eu falei, a Bíblia. Porque se há algo que eu e você temos, né, de material, de mais importante na vida, que um dinheiro pode pagar, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não há dinheiro que se pague. É interessante a gente parar para pensar nisso, né? É também interessante nos lembrarmos que não foi sempre assim. Que no criado mudo se tinha 4, 5 versões de Bíblia. Pessoas tinham que ir à igreja para ouvir a palavra porque elas não tinham. Outros momentos, ou em outras ocasiões, ou em outros lugares, inclusive nos dias de hoje, nós temos irmãos que escondem páginas da Bíblia em seus bolsos, ou em lugares escondidos dentro da casa, por conta da perseguição. Então que nós possamos valorizar a palavra de Deus. Amém? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Pai amado, nos rendemos aos teus pés, como Maria. Nos rendemos aos teus pés, assim como Paulo, aos pés de Gamaliel. Nos rendemos aos teus pés, pela tua palavra e pelo agir do teu Espírito nessa manhã. Declaramos que somos teus, propriedade peculiar do Senhor, para que o Senhor faça segundo a tua vontade. Molda-nos, transforma-nos, impacta-nos, vira-nos de cabeça para baixo, se for necessário, para que saiamos daqui nessa manhã, menos parecido com aquilo que te desagrada e mais parecido com aquilo que vem do Senhor. Que o nosso coração seja impactado pela tua palavra, como uma terra fértil para a semente que vem do céu. Para que no tempo certo, nós possamos reconhecer todas as coisas. E que nessa santificação, nesse desvendar do Senhor, a plenitude nos alcance. Até o momento da glorificação, Senhor. Oh, Senhor, faz a tua obra. Que nenhum de nós atrapalhe nessa manhã, que eu não atrapalhe, que nenhum coração travado ou emburrecido, ou emburrado, melhor dizendo, possa atrapalhar o agir do teu Espírito. Mas que nós possamos nos achegar a Ti, como aquela criança que vem correndo, sorrindo, dar um abraço naquela pessoa amada. Que sejamos nós assim nessa manhã, em direção ao teu Espírito, à tua palavra, à tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Hoje nós vamos falar um pouquinho da onisciência de Deus. A onisciência significa o saber absoluto. O Senhor, Ele sabe absolutamente de tudo. Ele sabe do passado, Ele sabe do presente, Ele sabe do futuro, Ele sabe do grande, Ele sabe do pequeno, Ele sabe do universo e 4 metros, e 5 metros, e mais anos-luz na frente. Ele sabe daquilo que foi descoberto, Ele sabe daquilo que está para ser descoberto. Não somente isso, como Ele também já deu um nome para cada uma dessas coisas. O Senhor, Ele é maior do que eu e você podemos medir ou imaginar. Se eu e você nos esforçássemos para imaginar um infinito, seja qual fosse ele, eu posso atestar a você que o infinito de Deus é ainda maior. Porque nós somos limitados e muito
presos àquilo que nos cerca, aquilo que nós aprendemos, as experiências da vida que nos presenteiam todos os dias. E muitas das vezes o que nós fazemos é tentar explicar ou tentar entender a partir de nós. Mas Deus nunca se explicará a partir de nós. Deus nunca se explicará a partir de uma mente brilhante. Deus nunca se explicará a partir de uma pessoa plena, de forma humanizada, nos seus conhecimentos. Deus nunca se explicará por meio da ciência, Deus nunca se explicará, eu digo, na sua totalidade. É claro que nós encontramos impressões digitais de Deus em tudo isso, mas na sua plenitude, Ele nunca se explicará se não for através dele mesmo. E é justamente a primeira coisa que eu quero trazer a você nessa manhã, de que o Senhor possui um saber absoluto de si mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a palavra diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas das vezes nós paramos por aqui nesse texto, né? Somos muito conhecedores desse texto. Mas o texto continua dizendo: mas Deus nos revelou, ou nolo revelou, pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, só o Senhor conhece as suas próprias profundezas. É necessário que o Espírito Santo, conhecendo e perscrutando as profundezas de Deus o Pai, nessa dança, nesse relacionamento da Santíssima Trindade, conhecendo, possa então revelar a nós segundo a sua vontade. Ou seja, se há algo de Deus que eu e você conhecemos, é através do Espírito Santo. Se há algo da parte do céu, do divino, do eterno, que eu e você somos capazes de conhecer, só é por obra do Espírito Santo. Não é o homem que constrói, que edifica essa torre, não é o homem que convence. O homem, ele pode ser o comunicador, o homem, ele pode ser aquele que, né, através da loucura da pregação, através do manejar bem a palavra de Deus, através do denunciar as verdades por meio da palavra, ele constrói o ambiente para que o Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus, seja capaz de revelar o próprio Deus para cada um de nós. Que coisa mais linda isso, meus amados. Que obra mais maravilhosa. Ou seja, este ser celestial que habita dentro de cada um de nós é a chave para que o nosso amor pelo Senhor aumente. Não há como eu e você acharmos que pelo convencimento uns dos outros nós nos apaixonemos mais pelo Senhor. Porque isso seria incabível. Mas é o Senhor que em tudo faz, tudo opera, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, só o Senhor conhece as suas próprias profundezas e Ele decide revelar a nós como lhe convém. E Ele vai revelando, e nessa história de amor, é por isso que eu e você, cristãos, que fizemos de Jesus Senhor e Salvador, estamos constantemente buscando alimento, para que através deste alimento, para que através dessa vida rítmica, na presença do Senhor, de estar na presença do Senhor, de ler a palavra, de orar, de buscar a face dEle, de estar nos cultos, nós possamos então receber mais da parte do Senhor, para que nosso amor aumente, e quanto maior o nosso amor é pelo Senhor, na verdade isso já é fruto de podermos olhar para a grandeza de Deus através
da manifestação e da revelação do Espírito Santo dentro de nós. Porque só se ama a Deus aquele que conhece a Deus. E nós vamos conhecendo a Deus mais e mais, e quanto mais nós conhecemos, maior Ele fica. E maior Ele fica, e maior Ele fica, e grande Ele fica, e poderoso Ele fica. E mais miseráveis nos tornamos, e menores nos encontramos, e mais do pó nos assemelhamos. Porque quanto maior Deus, menor eu e você nos tornamos. Só Ele possui um saber absoluto de si mesmo. É por isso que do púlpito, ou do teu púlpito, no teu trabalho, na tua casa, quando você fala de Deus, quando você maneja a palavra de Deus, entenda que nós, ainda que desejamos saber mais e mais dele, verdade é que comparado a ele, nada sabemos dele. Então que seja na humildade, que seja na graça, que seja na mansidão, que você não seja como aquele justiceiro que faz da espada facão e quer usar como peixeira. A palavra, ela é cortante para mim e para você, ela é cortante para nós, é cortante para aquele que fala e para aquele que ouve, porque só o Senhor é Deus. Ele possui saber absoluto de si mesmo. Ele também possui o saber absoluto de todas as coisas reais, quer passado, presente ou futuro. Salmo 147, versículo 4. O salmista diz ao Senhor: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Ele criou todas as coisas e Ele tem pleno conhecimento, não só de tê-las criado, mas de saber como elas estão, quanto tempo elas durarão, de onde elas vieram, para onde elas irão. Isso é onisciência, é um saber absoluto que não se prende a um determinado tempo, mas é pleno. Assim no céu, como também na humanidade. Salmo 139, 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Diga comigo nessa manhã: o Senhor conhece todos os meus caminhos. Versículo 4, ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, e não o posso atingir. O Senhor possui saber absoluto de todas as coisas que acontecem comigo e com você. E deixa eu dizer algo a você nessa manhã: isso é conforto para a nossa alma. Isso é cuidado do Senhor para a nossa vida, isso é um zelo que nós não conseguimos nem mensurar, que Ele tem para comigo e para contigo. Veja lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Veja o extremo do exemplo que Cristo usa para falar deste cuidado que Ele tem conosco. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, teme antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento, sem a aprovação, sem a permissão de vosso Pai. E quanto a vós outros, quanto mais ainda cada um de nós, até os cabelos todos da cabeça estão contados.
Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mas para que o Senhor precisa ter todos os cabelos da nossa cabeça contados? É só para exemplificar, meus amados, que das coisas importantes e das mais singelas, Ele se importa, Ele sabe, Ele cuida, Ele zela. Nós não somos como aqueles seguidores de deuses pagãos que têm que ir para um lugar, como a Carol falou aqui no começo do culto, levar uma oferenda, porque lá Ele estará, porque daí então Ele saberá do meu problema. Nós não precisamos chegar a Deus como que a alguém que ainda não sabe, porque de tudo Ele sabe, o tempo todo e de todas as coisas. Eu não sei quanto a você, mas para mim, que já entendi que nem como orar eu sei, é um alento para minha alma, é um alento para minha vida, é um alento para minha realidade na presença do Senhor, em saber que ainda que eu não diga exatamente do que eu preciso, Ele já sabia. Ainda de que a voz não tenha chego à minha boca e que eu possa dar a Ele a melhor das minhas orações, Ele já sabia. O Senhor não executa com princípios de limitação humana, meus amados. A gente tenta imaginar o Senhor a partir das coisas que a gente conhece, como por exemplo um smartphone. Eu não sei se você já tentou fazer essa experiência no teu, e eu não recomendo. Pega ele e liga todos os aplicativos de uma vez. Vai ligando, vai ligando, vai ligando. Todos os que você baixou, que teu filho baixou, que tua mulher baixou, liga tudo de uma vez. Deixa eu te dizer uma coisa. Muito provavelmente ele vai bugar. Posso te dizer uma coisa? Deus não trabalha assim. Deus não buga. Ele não buga porque Ele acumula o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Ele não buga porque Ele tem o conhecimento de todo o universo, de tudo que haverá, que se descobrirá, e das coisas das mais macros até as mais micros, do quantum. Enquanto o homem está tentando fazer algo para descobrir uma partícula ainda menor, Deus já conhece, Deus já deu um nome, Deus já entende de tudo aquilo. E Ele não buga, Ele não para, Ele não trava. Ele não é processual no seu conhecer. Entenda isso. Ainda que Ele trabalhe e haja numa eternidade, porque Ele é de eternidade em eternidade, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o seu conhecimento poderia ser colocado num milésimo de milésimo de milésimo de milésimo de milésimo de milésimo de segundo, e Ele saberia naquela fração de tempo, todas as coisas de todos os tempos. Porque o seu conhecimento é total e imediato de todas as coisas. Ele não se esquece. Alguém pode glorificá-lo por isso? Eu também não, né, amor? Pensa num cara esquecido. O dia que eu vir aqui pregar a mesma mensagem do domingo anterior, por favor, alguém me avisa. Ele não se esquece. Ele não precisa aprender. Ele não precisa ponderar. A gente pondera as decisões que a gente toma. A gente fica pensando dias, às vezes, em decisões sérias na nossa vida. Puxa, Senhor, será que eu faço isso? Será que eu ajo daquele jeito? Será que eu compro? Será que eu vendo? Será que eu mudo de emprego? Será? Deus não pondera. Ele sabe de todas as coisas. Ele não precisa raciocinar. Ele é conhecedor de todas as coisas o tempo todo, meus amados. E Ele possui não saber absoluto somente de si mesmo. Ele não possui somente absoluto das coisas reais. Mas se quer agora explodir a tua mente, nós entendermos que Ele possui saber absoluto das possibilidades.
1 Samuel capítulo 23, nós encontramos uma história onde Davi vai ao sacerdote perguntar ao Senhor a respeito de uma situação, para saber que se ele de repente toma aquela decisão, o que haveria de acontecer, para ver se ele vai tomar outra decisão. Presta atenção nisso aqui, eu coloquei até na NTLH para ser fácil de interpretação. 1 Samuel 23, a partir do versículo 9, diz assim: quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, o teu servo Davi soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer, ó Senhor Deus de Israel? Peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E aí Davi faz a segunda pergunta, né? E será que os moradores de Keila vão entregar a mim? Se Saul vier, ok, Saul virá. Então será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Ou seja, Saul nem para Keila foi. Mas o Senhor, aquele que possui o saber absoluto das possibilidades, pôde dizer a Davi o que haveria de acontecer se ele fizesse de tal forma. E ele fez de outra forma. E aquilo que Deus falou que haveria de acontecer, nem acabou acontecendo. Porque Deus conhece todas as possibilidades. Então, uma das lições que a gente pode tirar disso aqui é de que por mais incrível que você seja, preste atenção no que eu vou lhe dizer com todo o meu coração, de que mais incrível que você seja, você nunca vai tirar o fôlego de Deus com uma ideia nova. Você nunca vai conseguir chegar em oração à presença de Deus e dizer: Senhor, eu estava pensando, Senhor, se o Senhor fizer... Impossível. Ele conhece todas as possibilidades. Ele é soberano sobre todas as ideias, sobre todos os conceitos. Ele tem a consciência plena, meus amados. Assim como também Cristo é capaz de afirmar possibilidades. Quando, lá em Mateus capítulo 11, versículo 21, ele fala de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Olha lá, ai de vocês, cidade de Corazim, ai de vocês, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupas feitas de pano grosseiro e teriam jogado cinza na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Isso aqui não é uma figura de linguagem de Cristo, isso daqui é uma afirmação. Cristo é capaz de afirmar, a Santíssima Trindade é capaz de afirmar possibilidades que teriam gerado resultados diferentes. Ou seja, Deus tem o poder absoluto das possibilidades. Todas as possibilidades já passaram, antes da criação do mundo, na mente do Senhor. Todas as possibilidades que você tem hoje para vivê-las já passaram na mente do Senhor. É por isso que Ele pode dizer que todos os nossos dias estão escritos. É por isso que nós podemos contemplá-lo como a pedra fundamental, a pedra angular, a rocha da qual eu e você edificamos a nossa casa. Sabe por quê? Porque não há nem sombra
de variação. Ele é ciente de todas as coisas. Ele é ciente de si mesmo, das coisas reais e das possibilidades. E amados, se há algo que isso serve para mim e para você é de consolo. É de acalento no nosso coração. É de conforto para a nossa vida. 1 Reis 8:39. Ouve tu nos céus, lugar da habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração. Porque tu, só Deus, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Talvez você tenha aquela característica de ficar meditando horas a respeito de você, a respeito da tua vida. Algumas pessoas têm mais facilidade para isso do que outras. Eu confesso que eu não fui desenhado desse jeito. Eu não consigo ficar parado muito tempo. Minha esposa já tem essa característica, ela gosta de ficar pensando. Mas ainda que você ficasse um ano pensando a respeito de si mesmo, eu quero dizer a você que Deus te conhece muito mais do que você é capaz de revelar para você mesmo. Porque Ele sonda o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração, Jeremias 17:10, e prova os nossos pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ele não somente vê o que a gente faz, mas Ele prova antecipadamente a intenção do nosso coração. Que coisa mais linda, amados. Que amor é esse? Que capacidade é essa? Que ciência é essa? De conhecer o desconhecido. De conhecer o inacessível. De conhecer aquilo que a medicina não será capaz de conhecer. De que a psicologia, a psiquiatria não serão capazes de conhecer. De que a tecnologia será incapaz de produzir. É este o Deus a quem eu e você servimos. É este o Deus que eu e você amamos. É este o Deus que primeiro nos amou. Ah, queridos, que coisa maravilhosa. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, a respeito da oração e orando: não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Sabe, queridos, por que então que a gente ora, se Deus sabe, antes mesmo da gente pedir? Porque a oração não é e nunca será um mecanismo de nós suprirmos Deus com informação. A oração não é como um Excel celestial, que a gente vai falando, Senhor, isso. Mas a oração tem como centro e núcleo fundamental intimidade com Deus. Intimidade com o Senhor. É por isso que na oração nós oramos a voz do que clama no deserto. É por isso que na oração nós aprendemos a ouvir ao Espírito e a palavra e orar a palavra e o Espírito. É por isso que na oração ela se assemelha muito mais a uma conversa do que a uma lista técnica de itens. Porque dos itens, Deus os sabe mais do que eu e você. Mas quando nós nos relacionamos na oração, quando nós nos entregamos na presença dEle, quando nós nos deixamos ser ouvido e ouvi-lo, ah, meus amados, aí o sobrenatural se manifesta no meio disso tudo. E não é mais aquela coisa técnica e mecânica, como se a gente tivesse agora
algumas vãs repetições a fazer. Você entende o que eu estou falando? Não são as vãs repetições que nos levam para próximo de Deus, mas é o relacionamento da intimidade. É de contemplarmos o Senhor na sua onisciência, sabendo que Ele sabe. Nos prostrarmos a essa boa, perfeita e agradável vontade. E nos relacionarmos, conversando com Ele, compartilhando as nossas aflições, compartilhando os nossos anseios, compartilhando as nossas preocupações, compartilhando a nossa vida. Veja que a oração desta perspectiva se torna algo muito mais emocional, muito mais ligado à alma, muito mais ligado ao que nós estamos buscando no sentido de relacionamento, do que uma coisa fria de itens, de valores. Porque se for para falar para o Senhor o que Ele já sabe, de nada vale. Mas se for para falar com Ele como nós estamos nos sentindo a respeito das coisas, ou como Ele vê as coisas, e buscarmos então receber essa troca da ação do Espírito Santo. Se há um livro na palavra de Deus que nos ensina a respeito da oração, são os Salmos. E justamente nos Salmos você encontra as orações mais malucas de Davi. Mandando matar os seus inimigos. Fazer com que os seus inimigos sejam cortados, as cabeças dele e tudo mais. Por que isso ainda é apto para nos ensinar? Parece que a gente vai chegar lá nos Salmos, tem alguns Salmos que a gente lê e fala, poxa vida, esses daqui, olha, eu vou passar, né? Aquele irmãozinho lá do começo da palavra, esses daqui eu vou arrancar da minha Bíblia, que está muito sanguinário. Mas é porque é a manifestação de alguém que tem intimidade com o Senhor, e não é à toa que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele colocava na oração não itens frios e calculistas, mas ele colocava intimidade. Ele colocava os desejos mais obscuros do seu coração no momento da oração. Porque se Deus é onisciente, por que então nós nos relacionamos com Ele? Para sermos trabalhados. Para sermos trabalhados. Diga assim comigo, quando eu oro, eu sou trabalhado pelas mãos de Deus. Aleluia. Ele sonda e conhece, Ele sabe de todas as coisas. Agora, eu quero concluir esse momento com esse texto maravilhoso. Se há algo que me marcou, é esse texto. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Lembrai-vos, igreja, dos profetas que vieram antes de nós. Lembrai-vos daquilo que Deus, no Antigo Testamento, nos mostra. Que Ele prometeu, que Ele cumpriu, 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 que Ele prometeu, que Ele cumpriu. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Tem gente que acha que Satanás é semelhante a Deus. Satanás é criação de Deus. Satanás não é nada para Deus. Satanás é um personagem para que eu e você nos acheguemos mais perto de Deus. Mas ele nem sequer chega aos pés do nosso Deus Todo-Poderoso. Não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E Ele é ciente de todas as variantes, meus amados. De todas as variáveis Ele é ciente, mas nada disso ofusca as suas promessas e aquilo que no princípio Ele estabeleceu. E digo, o meu conselho
permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Antes de Deus, e disse Deus, Gênesis 1:1, ao mesmo tempo, ele disse, está consumado. Ao mesmo tempo em que ele inicia, ele já terminou. Ele já terminou e todas as coisas estão sob o seu controle. E se isso não lhe gerar paz no coração, amados do meu coração, eu não sei o que mais pode gerar paz no coração de alguém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque excede mesmo, excede. Eu posso falar aqui mais 2 horas, vai exceder. Que essa paz que excede todo entendimento possa habitar na mente e no teu coração. Possa encontrar morada nas tuas aflições, possa encontrar morada nas tuas dúvidas, possa encontrar morada nos teus afazeres, possa encontrar morada nas tuas preocupações, possa encontrar morada quando você olha para o relógio, possa encontrar morada quando você não vê solução. Porque essa paz de que já está consumado, de que já está estabelecido, de que o fim já está posto na mesa, é a verdade que rege a onisciência de Deus, a onipotência e a onipresença e a imutabilidade. Porque Ele é o que Ele era, o que Ele é e o que Ele será. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ou seja, dele e no início. Por Ele, Jesus, o ano aceitável do Senhor. E para Ele, o fim, a eternidade, o ômega, são todas as coisas. Que privilégio. Que privilégio que é de explodir qualquer coração. De imaginar que eu e você fomos convidados para essa festa. Eu e você fomos convidados para essa festa de eternidade. Eu e você fomos convidados para essa dança. Eu e você fomos convidados para esse lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Eu e você fomos convidados dessa vida miserável para esse lugar de glória com um todo glorioso. O que nos resta adorar. Nos resta adorar, não tem mais nada para fazer. Porque o que era para fazer já foi feito. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a contemplar esse Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. Aleluia.